Filmes são muito mais do que uma imagem em movimento. São uma narrativa com linguagem própria que envolve técnicas e tecnologias. A combinação desses elementos é que determina a criação das estéticas e das infinitas poéticas que contam a história do cinema. A história do cinema é a história de filmes. Filmes são impregnados de arte e conteúdos que dão sentido à história do homem. Filmes precisam ser preservados. Arquivar é mais do que guardar e classificar um filme. Implica também fazer escolhas, tornar visíveis momentos singulares de uma cultura. Cinemateca é o lugar próprio para depositar, armazenar, preservar e arquivar filmes. É um dos espaços de construção da memória cultural de uma nação. Essa é uma moviola. A gente usa ela aqui na Cinemateca junto com todos esses outros equipamentos para fazer uma primeira seleção do material, para checar se o filme está ok, para fazer algum tipo de primeiro visionamento, para conferir o material, completude do material. Como ela é uma máquina super mecânica, a gente pode manipular os filmes que estão bastante deteriorados de uma maneira conveniente para preservar a integridade do filme. Por que é importante lavar o filme? Porque ele vai para a telecinagem, ele pode ter gorduras, manchas, sujeiras do filme que podem vir no telecine, aparecer numa imagem maior, entendeu? Então é importante a gente eliminar o máximo possível desses pequenos probleminhas. O elevador vai mergulhar junto com o filme no sistema de ultrassom, no tanque de perclórico. Para alguns, o cinema é um objeto, é um rolo de filme. Para outros, é uma sequência, é um fotograma que ele precisa ampliar. Para outros, é uma tarefa de salvação, né? Porque é o último momento em que se pode fixar e, quem sabe, recopiar aquelas imagens. Para os pesquisadores e historiadores, o cinema é fonte de informação, né? É fonte de pesquisa histórica. Para o exibidor, ele é luz e sombra na tela, né? E para todo mundo aqui é a memória coletiva que fortalece a identidade nossa. A Cinemateca Brasileira é um dos maiores acervos de imagem em movimento da América Latina. Aqui, além dos filmes serem catalogados e conservados, é realizada a difusão do cinema nacional. A Cinemateca Brasileira é uma jovem senhora de seus 64 anos de atividades continuadas. Como toda jovem senhora, às vezes ela mente a idade, porque, a rigor, existem alguns meses, talvez 2 meses, 3 meses de atividades já em 1940. Mas, de qualquer forma, atravessou 3 gerações, a primeira formando a ideia da necessidade de uma cinemateca. A luta foi, na verdade, anterior. Primeiro, convencer as pessoas, os poderes, de que o cinema se ombreava com as artes tradicionais. Até chegar a ser considerada uma arte, foi uma luta, né? No Brasil, quem mais representa esse momento é o criador da Cinemateca Brasileira, professor de cinema, crítico, o Paulo Emílio Sales Gomes, que junto com outros intelectuais, então, conceberam uma instituição assim. A história da Cinemateca começa com o Clube de Cinema de São Paulo, fundado pelos estudantes de filosofia da USP, Paulo Emílio Sales Gomes, Décio de Almeida Prado e Antônio Cândido de Melo e Souza.
Em 1946 foi criado o segundo Clube de Cinema de São Paulo, pois o primeiro havia sido fechado pela Polícia do Estado Novo. Vivia-se o governo de Getúlio Vargas. O acervo de filmes do segundo clube tornou-se a Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, filiada à Fédération Internationale des Archives de Filme. O foco do clube era a difusão e a discussão dos filmes, democratizando a informação. Este pensamento foi o norte da Cinemateca Brasileira até 1975. A partir desse ano, a Cinemateca adota uma nova diretriz. Difundir é essencial, mas antes é preciso garantir a sobrevivência do filme para as gerações futuras. Com todos os que condenam a minissaia. A consciência que veio assim, depois de alguns desastres, que na verdade acometeram muitas cinematecas no mundo todo, de que o filme se degrada. Primeiro incendiava, o nitrato, até a década de 50 era o que mais se usava, dá uma imagem maravilhosa, só que quando ele entra em declínio, ele junta ácido nítrico e isto explode e é um fogo que ninguém apaga. E muitos desastres em cabines de projeção, em depósitos de filmes, muita coisa se perdeu, inclusive na história da Cinemateca temos uma grande perda em 1957. A gente vendo de perto o que aconteceu, o sentimento que a gente tem é que no fundo a Cinemateca era prematura. Olha, um país que não é capaz de ter um arquivo nacional ou uma biblioteca nacional, que são, afinal de contas, órgãos tradicionais da cultura do Ocidente, evidentemente não está em condições e não pode mesmo compreender a necessidade de uma cinemateca, que é uma coisa, afinal de contas, mais nova. Mudou a filosofia, mudou o endereço e a Cinemateca foi acompanhando as mudanças. O incêndio no depósito de nitrato da sede no Parque do Ibirapuera exigiu um novo espaço climatizado. Em 1984, a Cinemateca foi incorporada pelo governo federal e recebeu em doação o acervo da TV Tupi. Em 1992, começa a mudança do laboratório e do depósito de nitrato para a nova sede, no velho Matadouro de São Paulo, na Vila Mariana. Esta mudança só será totalmente concluída em 1998. Toda essa transformação e ampliação do espaço abre as portas para o crescimento do acervo e da mão de obra especializada. As equipes contratadas recebem treinamento para operar equipamentos digitais de última geração, que tem na película material fotográfico sobre o qual se inscrevem as imagens, o foco do trabalho. O filme é feito à base de celulóide e fabricado em formato de lâmina translúcida. É um material perecível. Guardar o filme exige condições de extrema peculiaridade. Manuseá-lo de forma inadequada é perecimento na certa. É uma cópia em nitrato tingida e virada, que a gente vai fazer um internegativo preto e branco, para depois fazer uma cópia colorida com essas cores originais. Tem a questão da janela molhada, que o filme é copiado todo submerso num solvente. Então o solvente entra nos riscos e a luz não refrata. Então
elimina praticamente muitos riscos. A Cinemateca Brasileira possui 2 depósitos climatizados para armazenar os mais de 250 mil rolos distribuídos entre 35 mil títulos de seu acervo. Há um espaço para os filmes em preto e branco, com temperatura de 15 graus e umidade a 40%. Os coloridos são guardados a uma temperatura de 10 graus e conservados num ambiente com 30% de umidade. O Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca recebe e trabalha filmes com alto grau de deterioração e, quando é necessário, realiza a intervenção digital. Então, essa é uma ilha, uma estação de restauração digital. Aqui a gente está operando um software que chama Diamante. O Marcelo está mostrando alguns exemplos do antes e depois. Do lado direito, como estava o fotograma antes de ser restaurado, e do lado esquerdo, como ficou o fotograma depois de ser restaurado. Ele foi escaneado e passou por algumas máquinas, e esse é o resultado final que a gente tem depois de todo o processo. São fungos, né? Os fungos que a gente conseguiu tirar da imagem. O acervo cinematográfico é composto por obras de ficção, documentários, cinejornais, publicidade e registros familiares brasileiros e estrangeiros, com obras desde 1913. Uma das linhas de informação do Centro de Documentação e Pesquisa é o tratamento, a guarda e a disponibilização de arquivos pessoais e institucionais. Então, são arquivos de personalidades e instituições ligadas ao cinema. Então, é feito todo o tratamento, tanto físico quanto da informação de todos esses documentos que chegam aqui ao Centro de Documentação. Depois eles são indexados em bases de dados, são armazenados em locais apropriados e o consulente pode vir fazer as suas pesquisas, consultar. Aqui nós recebemos essa semana o arquivo do Mauro Alice. Foi um dos maiores montadores do cinema brasileiro. Montou filmes de Hector Babenco, Walter Hugo Cury, montou o Carandiru, foi uma das suas últimas grandes montagens no cinema brasileiro. Os arquivos institucionais são conjuntos documentais de empresas ligadas ao cinema, tanto produtora quanto distribuidoras. No momento, a equipe está concentrada no tratamento do arquivo da Embrafilme, que foi uma empresa estatal que funcionou do final da década de 60 até o início da década de 90. E durante esse período, ela foi a grande responsável pelo fomento da indústria cinematográfica brasileira. O mais importante é a higienização mecânica, onde há a retirada de todo e qualquer agente de deterioração. Ferrugem, fungo, poeira, tudo que possa comprometer a integridade do suporte e, portanto, a integridade da informação ali registrada. Aqui nós temos alguns exemplos de arquivos pessoais. Arquivo Glauber Rocha, os desenhos sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esse acervo foi doado pelo próprio Glauber Rocha, da Cinemateca, nos anos 80. O roteiro de Deus e o Diabo na Terra do Sol, com muitas anotações. E esses arquivos pessoais, eles mantêm relação entre si. Por exemplo, aqui nós temos o arquivo Glauber Rocha, aqui nós temos o arquivo Paulo Emílio Salles Gomes, as correspondências que o Paulo Emílio recebeu. Então, dão a dimensão de todas as relações traçadas dentro desse campo cinematográfico. Um exemplo do diálogo entre esses arquivos é uma carta do Glauber Rocha ao Paulo Emílio. Os documentos são armazenados em local apropriado, que é este local que nós estamos vendo, com controle de umidade e temperatura ideais para papel. Então, neste espaço nós temos, por exemplo, a coleção de cartazes da Cinemateca Brasileira, que conta com cartazes de filmes brasileiros, estrangeiros e eventos. Então, eles são acondicionados nessa mapoteca, protegidos por um papel neutro.
Esses cartazes, eles são digitalizados e descritos em base de dados, então o pesquisador ele pode fazer sua pesquisa pela internet, porque essa base de dados foi publicada. O processo aqui, na verdade, é mais de escanear, é mais de preservar, de garantir que ele fique preservado em outro formato, para caso essa matriz não se perca algum dia, aconteça alguma coisa, a gente pelo menos tem um outro arquivo, e mais do que isso, na verdade, é conseguir difundir a obra, né? Não ficar guardado lá dentro, sem ninguém ter acesso. Então todo o material digitalizado ele vai para o site, num formato de baixa resolução com marca d'água, que assim qualquer um pode pegar e usar, ou pelo menos consultar. E aí tem um outro formato que a gente guarda, que é em TIFF, que é um formato de alta resolução que dá para você fazer uma outra cópia tão grande quanto essa, no mesmo formato, com uma resolução ótima, que é para isso que serve esse scanner que a gente tem aqui. Hoje, eu acho que nós temos uma ideia muito clara do nosso papel de mediadores, tanto de objetos na sua circulação, quanto na organização da informação até o usuário.